Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se as minhas filhas não brigam. Mari, elas não brigam? Ou elas brigam muito? E é lógico que, como toda criança, sim, elas têm as discussões delas, elas têm as diferenças delas, mas eu vejo que eu tenho conseguido aplicar algumas coisas aqui em casa que têm ajudado a diminuir cada vez mais as brigas. Que afinal, eles são crianças, vão ter sempre uma coisa ou outra, mas tem algumas coisas que me ajudaram. Eu queria dividir isso com você. Algo que eu vejo que é muito importante é a gente tentar entender a causa daquelas brigas. Algumas mães têm me procurado e mandando mensagens dizendo: meus filhos brigam muito e tal. E na hora que a gente começa a conversar, algumas vezes, eu diria assim que muitas vezes, o motivo das brigas dos filhos é disputar o amor do pai ou da mãe. Entre eles, é como se inconscientemente a criança tivesse uma insegurança, uma incerteza, como se no coração da criança tivesse aquela sensação de que o outro é mais amado do que eu, o outro é mais querido do que eu, ou eu não sei se eu tenho um espaço real nessa família, se eu tenho meu lugar nessa família. Quando essa sensação está dentro do coração da criança, eles o tempo todo ficam disputando e ainda chamam a gente, né? Mamãe, olha o que o fulano fez, mamãe, olha o que o ciclano fez, justamente para tentar fazer com que nós os defendamos, para que naquele momento nós possamos tomar o partido dele. Então, algumas vezes a criança até se coloca como vítima da situação para poder ter atenção do pai e da mãe. Então, se nós olhamos para essa causa, que pode ser sim a causa, quando é que isso pode acontecer? Quando nós não estamos conseguindo dedicar atenção de qualidade aos nossos filhos. Talvez passando por um momento mais corrido no trabalho, ou por um período de mudança, ou por um período de adaptação no emprego novo, ou alguma outra situação, a chegada de um irmãozinho mais novo. Nesses momentos, pode acontecer de nós não estarmos conseguindo cumprir com aquela necessidade, suprir a necessidade que a criança tem de atenção, de carinho, de afeto, de contato. Se isso estiver acontecendo, de nada vai adiantar a gente querer apaziguar as discussões entre eles, porque a causa real daquilo está no relacionamento mãe e filho, ou no relacionamento pai e filho. Nesses momentos, é preciso investir o tempo que eles precisam, tentar gastar tempo com eles. Ai, Mari, mas a minha rotina é muito corrida, tá muito puxada e tal. Sim, mas se já chegou nesse ponto de eles começarem a brigar, disputando a atenção, o que mais vai ter que acontecer para que nós coloquemos eles como prioridades em alguns momentos do nosso dia? Então, pegue esse alerta, essa luz amarela que fica aí piscando, né? Esse alerta, as brigas dos filhos podem ser um alerta dizendo que eles estão sentindo falta de você. Falta da sua atenção, falta do seu cuidado. Então, a primeira coisa é analisar isso. Creio que a segunda coisa é nós conseguirmos olhar para os desentendimentos das crianças como algo que vai acontecer, queiramos ou não, sempre vai acontecer, e nós precisamos aos pouquinhos desenvolver neles a autonomia para lidarem com isso. Como que se faz isso? Muitas mães, ao menor sinal de voz elevada entre os filhos, já correm para lá e toma partido por um, defende o outro e vai lá para tentar resolver, para evitar que as brigas cheguem num ponto mais intenso. Mas se nós não deixamos que eles vão aos pouquinhos aprendendo a lidar com a situação, pode ser que eles dependam de nós a vida toda para resolver essas questões entre eles. Então, o que eu faço? Enquanto eu vejo que tá começando a ter um desentendimento, um conflito, eu vejo que tem alguma coisa ali que não tá indo bem, especialmente entre as duas mais velhas, né? As minhas mais velhas têm 6 e 9 anos. Quando eu vejo que elas estão conversando e estão tentando chegar num acordo, eu não me meto. Eu fico de fora e deixo que elas resolvam a situação. Se chega assim num ponto mais incisivo da questão, em que eu vejo que está tendo grito ou está tendo alguma coisa que eu vejo que é injusto da parte de uma com relação à outra, aí sim eu vou lá e tento conversar com uma, ouvir a outra, tentar entender o que está acontecendo, sem defender a mais nova, como é a tendência que nós temos, né? Sempre defender o mais novo porque é mais pequenininho, porque ele não entende, você é mais velho, você tem que entender. Então, eu tento ir lá ouvir uma e ouvir a outra e tentar chegar junto com elas a um acordo. Mas algo que funciona muito é tentar deixar os filhos se resolverem. Se eles já têm uma idade de compreensão, eu imagino que lá pelos 5 anos em diante, por aí, eles já conseguem lidar melhor com essas questões. E eles precisam aprender.
Porque família, ter irmãos, é uma escola de relacionamentos, é uma escola de inteligência emocional, onde você tem que compreender o outro, você tem que perceber que o outro tem uma idade diferente da sua, ele tem uma necessidade diferente da sua, que talvez o irmãozinho mais novo vai ter que entender que o mais velho naquele momento já não tá afim de brincar, quer fazer outra coisa. Ou o irmão mais velho vai ter que entender que o irmãozinho mais novo não tem a compreensão que ele tem da brincadeira e quer fazer de outro jeito, de uma forma diferente, e tá tudo bem também. É esse aprendizado que vai fazer com que eles se desenvolvam, que eles vão amadurecendo aos poucos. Por que eu falei que especialmente entre as duas mais velhas? Porque da minha menorzinha, da Helena, que tem 3 anos, é claro que eu não espero que ela consiga chegar num acordo facilmente, porque ela tem uma idade diferente e tem a imaturidade própria da idade. Mas nem por isso quer dizer que ela tem carta branca para fazer o que queira. Ela pode tudo porque é caçula? Não. Mas com ela, todas nós sabemos, as minhas filhas já sabem, as mais velhas já sabem, que a gente precisa ter uma certa compreensão. Que às vezes a brincadeira não é para desmontar, a brincadeira não é para destruir, a brincadeira não é para derrubar tudo, mas na cabeça dela é a forma dela brincar. Outro dia elas estavam brincando de um castelinho de madeira, né? Várias pecinhas de madeira que você empilha e forma um castelinho e tal. E tinha o cavalo, não sei o que, não sei o que. Elas estavam ali brincando e elas construíram, montaram tudo. E na cabeça da menor, ela queria desmontar para montar de novo. Mas aí vai toda aquela conversa de tentar chegar a entender. Claro que é preciso todo mundo ceder. Não dá para ser sempre as mais velhas cederem em favor do mais novo, né? Ou sempre o mais novinho ficar como o herói da história, aquele que venceu porque ele é o caçulinha e merece tudo. É preciso olhar os dois lados. Assim como eu converso com as mais velhas em separado, né? Eu procuro fazer isso separadamente, né? Falar com cada uma depois da situação, falar, olha filha, você falou assim com a sua irmã, mas poxa, tenta entender um pouquinho, você também já teve a idade dela, você também era bem assim quando você tinha 3 aninhos, você também chorava com facilidade, você também às vezes queria uma coisa que estava na mão do amiguinho e aquilo era o mais legal. E aí depois eu também converso com a pequena, filha, puxa, você viu como a sua irmã ficou triste? Seria mais legal se vocês tivessem brincado sem brigar. O que você acha? E eu tento fazer ela também compreender que a atitude dela também não foi correta. Então, é preciso conversar com eles em separado. Porque se na frente, uns dos outros, se a gente chega ali para tentar resolver a situação e toma partido por um deles, aí a gente acaba sendo injusto de alguma forma. Porque por mais que você tenha tentado ter uma atitude imparcial, de olhar um, olhar outro e fazer um veredito ali naquela situação, é muito difícil que as crianças tenham a mesma visão. Porque na visão dela, ela tá certa e você tá tomando o partido do outro. Por mais que ela entenda que poderia ter feito diferente, poxa vida, a mamãe tá defendendo o outro. Ela deve gostar mais do outro. Então, na minha opinião, eu acho muito complicado você fazer essas observações na frente dos filhos. Então, eu pego elas separada e tento conversar. No momento, procuro deixar que elas se resolvam da melhor maneira possível. Quando eu vejo que é mesmo necessário, aí sim eu intervenho. Mas intervenho com calma no momento para não ofender uma ou outra na frente da irmã. Né? Tento fazer essas observações separado. Fazer para ela a observação, puxa filha, você podia ter entendido um pouco mais a sua irmã mais longe, para não dar razão para aquela outra que estava afirmando justamente isso. Uma forma que eu uso em casa, quando eu vejo que não está resolvendo, eu dou um aviso para elas. Falo, olha, vocês estão brigando por causa desse brinquedo? Se vocês não se resolverem, eu vou resolver do meu jeito. E elas já sabem como é o meu jeito. Hoje aconteceu isso em casa. A mais velha tinha achado um chaveirinho que era da minha filha do meio, e ela achou esse chaveirinho e foi lá correndinho e colocou na mochila nova dela, que elas começaram na escola esses dias, né? Início de ano, tá tudo novinho, ela achou legal colocar o chaveiro na mochila. Quando a minha filha do meio viu, já ficou toda brava, nervosa, já veio querer uma puxando o chaveiro daqui, não, é meu, não, eu que peguei primeiro, você não tava usando e tal e tal. Dei um tempinho, esperei ver se elas iam se resolver, vi que não estava funcionando. Tentei dar um aviso, falei, olha, se vocês não se resolverem, vou resolver do meu jeito. Ai, mamãe, mas isso, mas aquilo. Eu falei, ela fez assim, e é meu, e não sei o que, não sei o que. Continuou, eu falei, então tá bom, daqui, pronto. Peguei o chaveiro, guardei, até tá aqui no meu bolso, inclusive. Guardei o chaveirinho e falei assim, então tá bom, se vocês não se resolveram,
vocês perderam a oportunidade de usar o chaveirinho agora, vocês vão ter que se resolver primeiro. E amanhã, se elas aparecerem com uma solução, olha, mamãe, a gente conversou e fulana vai usar uma semana, eu vou usar uma semana, por exemplo, que muitas vezes elas arrumam essas soluções para esses problemas, aí sim eu entrego o chaveiro de novo. Se não, nada feito, tá confiscado. Então elas entendem que ou elas chegam num acordo, ou elas perdem a oportunidade de ter aquele brinquedo ou de ter aquilo que era o motivo da discussão. Agora, quando parte para uma maneira mais agressiva, que aqui em casa não costuma acontecer, elas não são de bater umas nas outras, exceto a pequena que em alguns momentos de raiva, de braveza ali ela acaba excedendo um pouquinho, mas as maiores, elas não são de bater uma na outra, de ter palavras muito duras, muito agressivas ou de gritar. Agora, quando acontece, quando raramente acontece, aí elas têm que saber que tem uma consequência. Olha, desse jeito a gente não fala aqui. Essas palavras que você falou foram muito duras, isso machucou a sua irmã, isso magoou a sua irmã, então por causa disso você vai ter esse castigo. Então, não sei o que é aquilo que você costuma aplicar como castigo, eu não bato nas crianças, mas eu costumo aplicar alguma coisa que eu sei que elas vão sentir. Por exemplo, ficar sem comer doce. Olha, então tá bom, se aconteceu isso aqui, você sabia que não podia, você agiu dessa forma, isso não era permitido, você vai ficar sem comer doce por uma semana, por 3 dias, por um dia, ou hoje você não vai comer. Então, de acordo com a gravidade do caso, eu aplico a pena, né? Então, veja o que é que funciona melhor aí na sua casa, o que é que você pode fazer para que o seu filho sinta aquilo que está acontecendo. Porque bater no irmão não é permitido. Gritar com o irmão não é permitido. O que vai ser o castigo? E isso precisa ser muito claro dentro de casa antes das brigas. Não é na hora da briga, no calor do momento, que você vai conseguir explicar isso, ou vai conseguir... não vai conseguir esclarecer isso para o seu filho no meio da briga, no calor do momento. Então, é preciso que antes esteja tudo combinado. Não é permitido gritar, não é permitido bater, não é permitido quebrar alguma coisa do irmão. Então, é importante que as crianças tenham o limite, saber até onde elas podem chegar. Que aqui entra algo que é muito importante, a criança precisa saber que, embora ela esteja frustrada, embora ela esteja se sentindo injustiçada, embora ela esteja sentindo que o outro não a está compreendendo e que ela sinta raiva por causa disso, é uma coisa, algo que eu já falei aqui em outros momentos também, é diferente você sentir raiva e você agir movido pela raiva. Eu não posso impedir que a raiva venha, encher meu coração, que nós fiquemos cheios de raiva. Até nós sentimos isso, todos nós sentimos isso. Agora, é diferente eu sentir e eu agir. Eu tô com raiva, então eu vou bater no meu irmão. Eu tô com raiva, então eu vou gritar com ele, eu vou xingar, eu vou quebrar o brinquedo dele. Isso não é permitido. E a criança precisa ter essa diferenciação. Ela precisa compreender que sim, ela vai sentir. E é natural. E você pode falar, filho, a mamãe também sente raiva às vezes. A mamãe também fica com raiva quando queria alguma coisa e a outra pessoa não fez o que foi combinado. Mas não é por isso que eu vou bater. Não é por isso que eu vou gritar ou que eu vou ter um comportamento que eu vou me arrepender depois. Então é preciso que a criança compreenda isso.